Olá, meus irmãos. Norberto Peixoto falando para a fanpage Pérolas de Ramatiz. Boa noite. Alô, meus irmãos, boa noite. Norberto Peixoto falando para a fanpage Pérolas de Ramatiz. Enquanto carrega a live, vamos ver se entrou aqui no meu smartphone. Alô, vocês estão me escutando bem? Mara Tosato, boa noite. Luciana Halpe. Samir Bacote, acho que já é um seguidor antigo da página Pés de Ramatiz, né? Samir, boa noite, seja bem-vindo. Elaine, né? Carolina, Priscila Rivera, todos que estão entrando aí. Eu não preparei uma pauta aqui, mas me deu vontade agora, final da tarde, de conversar com vocês aqui via Facebook. Então, eu botei o tema aí, Umbanda na atualidade, para que a gente possa desenvolver um diálogo. E o Babalorixá Lucas de Beijo, boa noite. Bênção de todos os orixás, Beth Pires. Queria dialogar com vocês, então estou aberto para a gente começar aqui um diálogo sem pauta, né? A Umbanda na atualidade, a Umbanda dentro do contexto atual que nós estamos vivendo aí, a maioria das capitais brasileiras, se não todas, né, passando por esse momento de quarentena, de recesso. Então eu queria escutar vocês aí, umbandistas, o Fábio Ornelas, boa noite. Vocês que são umbandistas aí desse Brasil, como é que vocês estão? Nós aqui estamos bem, estamos em recesso, Triângulo da Fraternidade não tem uma previsão de volta, depende dos órgãos públicos, mas eu acredito que antes de agosto, setembro, as nossas engiras públicas não retornam. Internamente, dependemos aí da prefeitura, né? A gente tem um alvará, então de momento, culto religioso em Porto Alegre, nenhum culto religioso está autorizado. Se tem alguém fazendo, está fazendo ilegalmente, né? Quem tem alvará tem que preservar seu alvará de funcionamento. Isso não é nenhum desrespeito ao nosso direito constitucional de culto religioso, mas é uma necessidade em função de um momento coletivo, de saúde coletiva que nós estamos passando, né? Mara Tosato, Cristiane Silva. Então eu queria escutar vocês, se vocês têm alguma pergunta para fazer para a gente iniciar esse diálogo, né? E um momento nosso que a gente está passando aí de muita meditação, de maior interioridade, de silêncio, né? De vibração. Então eu quero escutar vocês, meus irmãos. Alguém teria alguma coisa a falar? Estou à disposição aqui para dialogar com vocês. Assuntos relacionados à Umbanda, né, e esse momento que nós estamos passando. O Lucas de Beja aqui, ele diz, aqui mantendo o recesso por ordem tanto do governo quanto do astral. Legal, Lucas. Eu acredito com muita convicção, né, pela nossa vivência também mediúnica, que nenhuma entidade de Umbanda, nenhum guia espiritual, ele vai contrariar a lei vigente, terrena, né? Ou a ciência. E a gente sabe que as casas que estão legalizadas, elas têm que se submeter ao poder municipal, à prefeitura, aos órgãos de saúde, né? Então nenhuma entidade vai contrariar isso. A gente viu um ou outro relato assim, mas o guia mandou, o caboclo mandou, nós estamos fazendo, mas puxa vida, a gente é de questionar nesse momento, será que o caboclo realmente mandaria? E que se continuasse os trabalhos mediúnicos, com todo o momento que nós estamos passando, contrariando a ciência, a orientação dos órgãos de saúde e da prefeitura, então a gente tem que refletir
nesse momento. Tem coisas que a gente não precisa nem perguntar para o astral, ela é de tão bom senso, de tanta razoabilidade, e que o dirigente, o médium que é dirigente, ele não precisa nem perguntar para o astral, a intuição dele já diz, é óbvio que o guia espiritual vai dar apoio, né, a esse momento que nós estamos passando, né. Deixa eu pegar aqui mais algum comentário, depois do Lucas, aqui eu vou pegando na ordem, tá, pessoal? Quero dialogar com vocês e respeitar a ordem das perguntas. É um bate-papo mesmo, sem pauta, improvisado, assim, né, bem dinâmico. Aqui São Paulo, boa noite, estamos em quarentena, terreno fechado, Mada Guedes. Mada, depois diz pra você qual cidade que você tá? Diz pra nós aí. Priscila Rivera, estamos em recesso também, cuidando de nossas coisas. Aqui em Canoas não está liberado. Eu até achei, Priscila, que Canoas estava liberado, porque eu vi que a prefeitura voltou o comércio, aí uma parte, mas culto religioso ainda não, então Hoje o prefeito de Porto Alegre deu uma entrevista de manhã, ele dizendo que os cultos religiosos em Porto Alegre têm templos muito grandes, principalmente templos evangélicos, então atrai muita gente. Tem templos que cabem 2.000 pessoas, né? E o nosso prefeito aqui está sendo muito atacado por um determinado segmento evangélico neopentecostal. Estamos tentando até desconstruir a pessoa dele, tentando boatos, né? Dizendo que ele não é honesto, e ele estava muito chateado com isso. Isso está acabando a Procuradoria-Geral do município, né, a área jurídica, acionando essas igrejas contra difamação, porque eles estão muito contrariados em relação à queda da arrecadação dos dízimos e estão pressionando muito para voltar. E lamentável nesse momento esse comportamento desses religiosos, né, que não respeitam esse momento de saúde que a gente está passando, né? Enfim, um depoimento do prefeito aqui. Vamos ver, ó. A Mara Tosato está havendo muita polêmica sobre o assunto das casas fechadas nesse momento. Mara, eu acho que não deveria ter polêmica nenhuma. Nós deveríamos seguir as orientações da ciência e dos órgãos de saúde. Mas, enfim, está havendo polêmica, né? Elaine Munhoz de Melo. Com o terreiro fechado, nos resta fazer lives para nossos irmãos nos acompanhar, uma forma de rezarmos juntos. Sou dirigente de um terreiro de Umbanda em São Paulo. Legal, Elaine. Tecnologia nos aproxima. A gente tem aplicativos, aí tem o Zoom, tem outros, né? Dá para fazer estudo, dá para montar uma pauta aí uma vez por semana. O pessoal se reúne naquele horário 2 vezes. Tem um programa de estudo aí, fora o WhatsApp e outros aí que tem um contato mais intenso, né? O Babalorixá Lucas de Beijo está comentando que o astral nos faz ser, além de religiosos, seres com consciência. É isso aí. Qual é a consciência que a nossa religião ela nos ensina, nos treina? Então, qual é a consciência umbandista nesse momento, né? Tem muitos irmãos, muitos não, né? Alguns eu notando assim, nós somos soldados de Oxalá, nós temos que fazer alguma coisa, a gente tem que se reunir, nós temos que trazer os espíritos para desobsessão, usar a apometria, os altos recursos, nós não podemos ficar sem fazer nada nesse momento. Esta ansiedade de fazer algo em nome de uma caridade, se nesse momento a caridade é nós ficarmos em recesso, nós aguardarmos, evitarmos nos encontrarmos conforme a orientação e não quebrar isso aí, né? A orientação dos órgãos de saúde e da ciência. Então, passar essa ansiedade por uma caridade que contraria a lei, contraria o bom senso, ou você achar que você está mediunizado, que você está incorporado pelo seu guia, né? Que você se reúne numa egrégora nesse momento, que você estaria imune à ação de um vírus, né? Como o atual que a gente está vivenciando. O que eu tenho a dizer é muito simples, já morreram pais de santo. Não vamos citar nomes aqui, mas já circulou nas redes sociais, inclusive. Agora, essa semana, teve pai de santo morrendo de coronavírus. Então, nem pai de santo, nem um sacerdote é imune. Claro que um guia espiritual, de fato, de direito, dependendo da situação, ele tem o poder astral de aniquilar um vírus, né, uma bactéria, uns germes, mas a ação deles sempre se equilibra com uma ação coletiva. Se existe uma ordem cósmica coletiva
dentro da lei de ação e reação, que a gente tem que vivenciar essa pandemia nesse momento, e isso é a nível planetário. Então é o karma coletivo planetário que, dentro da lei de ação e efeito, resultou nesta pandemia na humanidade. Então um guia, ele é instruído, com uma consciência espiritual ampliada, ele não contraria leis maiores, hierarquias maiores. Então, aos olhos de Deus, está tudo certo. Não tem nada errado, a lei de causa e efeito está agindo, e Deus é muito mais do que o determinismo da lei, porque Deus é amor. Então a misericórdia divina, de repente, nos enviou, permitiu essa pandemia, e poderia ser algo muito mais grave no momento que o planeta está passando. E por amor, talvez venha dos males um menor, né? Por intercessão de amor, de misericórdia. Então a gente tem que ter humildade nesse momento e não nos acharmos super-homens, super-médios, ou nos acharmos que nós estamos protegidos porque nós estamos numa egrégora e o guia espiritual não vai nos tornar imune. Não é assim que funciona, né? Pegando mais... o Fábio Ornelas dizendo que está aguardando, estamos esperando os acontecimentos. Adriano Oliveira, como ser paciente? Pois é, a impaciência, a ansiedade nesse momento nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos, e nós desenvolvemos atividades, né, de interioridade, que a gente trabalha a nossa impaciência, a nossa ansiedade. E eu caminho diariamente, vou num parque, caminho mantendo o distanciamento. Eu tenho minhas práticas espirituais individuais, eu faço meditação, eu faço yoga, né, que isso equilibra a ausência da atividade mediúnica, ou do contato da egrégora, dos fluidos com os guias, aquele bem-estar que ele nos dá. Agora, cada um deve buscar manter uma prática espiritual. A prática espiritual não necessariamente não precisa ser incorporação no lar, ou mediunidade no lar, né? Para que você trabalhe a sua ansiedade, trabalhe a sua impaciência, a sua irritação, por vezes uma depressão leve a moderada, né? Que a gente está fora de uma rotina, que talvez nós estivéssemos muito direcionados para fora, e nesse momento esse para fora nos foi cortado, a gente tem que olhar para dentro, né? E o aspecto externo do ritual, o movimento, o som, os cantos, os cheiros, tudo que envolve, nos faz falta também. É natural, a gente tem um condicionamento já em cima do ritual. A Umbanda é ritualista, mas é o momento da gente parar para dentro, olhar para dentro de nós, ver por que eu fico impaciente, por que eu fico ansioso, qual é o apego, qual é a aversão que me faz perder essa equanimidade de serenidade, orar, fazer minha meditação, as minhas orações, meu altar pessoal, quem tem, e enfrentar isso. Enfrentar com lucidez, com clareza, com consciência. Por vezes nós percebemos escapes, né? O pessoal bebendo mais, comendo mais, dormindo mais, e é uma compensação a essa impaciência, a essa ansiedade, e acaba não sendo benéfico para a saúde, né? Nós estamos há 50 dias, daqui a pouco vamos ficar bem mais tempo, e imagina se nós ficarmos nesse quadro compensando as nossas carências, ou impaciências, ou irritação, ansiedade, através da bebida, do excesso de comida, excesso de sono. Como é que vai ficar meu organismo ao término dessa quarentena, vamos dizer assim? E a parte espiritual, como é que vai estar, né? Bom, a Mara está dizendo que acredita que o templo está dentro de nós, não vamos ficar abandonados por nossos mentores e guias espirituais, com certeza, né? Nossos guias espirituais estão inseridos em Deus, e Deus nunca nos abandona, né? Então, essa conexão cabe a gente conseguir fazê-la. Nós nunca somos impedidos, de forma alguma, de ter essa conexão com Deus. Dizem que a gente dá um passo na direção do orixá, um passo na direção de Deus, o orixá, o Deus, dá 10 para vir nos abraçar, né? E os nossos guias estão empoderados nesse influxo divino de amor, de acolhimento, né? Então Deus está sempre conosco. Vantuir Guerreiro, aborde a possibilidade de uma nova Umbanda.
Vantuíra veio falando isso já de algum tempo, né? E começando que a gente vive um momento de mediunidade preponderante de radiação intuitiva. Hoje, aquela incorporação completa como nós tínhamos, né, no século passado, há 30, 40 anos atrás, ainda persistia, é muito raro. Então nós temos que quebrar alguns dogmas, alguns tabus dentro da Umbanda e fazermos uma reengenharia na educação mediúnica. Eu vou mais, educação de consciência. Qual é a consciência umbandista? Qual é a consciência que esta religião que nós estamos inseridos, que é a Umbanda, e toda religião ela é a união com Deus, é o religare, qual é a consciência que ela está nos treinando? Qual é o treinamento espiritual? Qual é a consciência que eu estou angariando com a Umbanda? Então, alguns modelos de Umbanda vão ter que ser revistos, porque não estão dando esse treinamento espiritual diante desse novo momento, dessa atualidade que nós estamos vivendo. Não adianta nós ficarmos presos, né, a dogmas, a tabus, presos numa pseudo-mediunidade inconsciente que não existe mais, eu fingindo que sou inconsciente, pareço ser, mas não sou. No fundo eu sei que eu não sou, mas se criou um tabu, um dogma que eu não posso assumir a irradiação intuitiva, e nesse momento as coisas vão acontecendo com uma certa rapidez, né? Essa pandemia nos mostrou isso, é como se nós tivéssemos, nos tiraram o pirulito, né? Que nem criança que tira o pirulito, agora o que eu faço? Não tem mais meu pirulito. Então, sem dúvida, eu entendo que nós, não só a Umbanda, como as religiões de uma maneira geral, mas estou falando mais de uma religião que tem um ritual mais encorpado, mais mediunismo, mais ostensivo, que nós temos sim. E eu, como dirigente, à frente de um terreiro já há mais de 14 anos, eu tenho essa preocupação, vamos dizer assim, de como vamos conduzir a nossa egrégora, né? Uma coisa que a gente assume com muita tranquilidade no Triângulo da Fraternidade, que nós somos médios de irradiação intuitiva. Então, o primeiro diálogo que eu tenho com o médium quando entra na casa é desconstruir tabus, informações equivocadas e quebrar essa barreira de você não achar que não pode assumir a sua mediunidade de radiação intuitiva. Você tem que assumir desde o início e estar preparado para conviver com isso, e é desta maneira que os nossos guias estão trabalhando conosco. Vamos continuar aqui então a leitura aqui dos comentários. Nelson Rodrigues, com esse número enorme de mortes, você acredita que o acendimento de velas deve ser adiado? Olha, Nelson Rodrigues, não tenho nada contra acender vela. Eu acendo minha vela diariamente e faço meditação, minhas preces na vela. Então não é a vela, o elemento, o fogo que determina, e sim a tua atitude, a tua intenção. Se nós acreditarmos que acender uma vela vai atrair almas do umbral que estão na escuridão, pelo simples fato de eu acender uma vela, então as lâmpadas na rua também atrairiam. Quando eu acendesse o fogão, atrairia, qualquer luz atrairia. Então, esse é um dogma, um tabu que nós temos que desconstruir. É a intenção do indivíduo que faz a conexão. Se eu acender uma vela e eu for rezar para almas que estão no purgatório, no umbral, e eu for rezar, pedir intercessão para almas que estão desencarnando agora, eu vou atrair essas almas. E daqui a pouco, não é certo que eu vou ter cobertura espiritual nesse momento de pandemia, porque os guias estão no astral e eu não estou numa corrente ou num cruzeiro das almas firmado dentro de uma corrente para fazer esse tipo de invocação. Então, a finalidade da intenção ao acender uma vela, se é uma intenção de você fazer a conexão com a sua luz e a luz divina, porque a Umbanda é luz divina, Deus é também luz, não tem problema nenhum. Acenda a sua vela, pratica a sua devoção, a sua fé,
renove-a diariamente, não tem problema nenhum. A Cristiane está dizendo que está fazendo mentalizações em casa, e que a casa dela está fechada. Armando Azevedoger, eu acho que é isso, né? Boa noite, Norberto. As pessoas têm que olhar umas mais nos olhos das outras e para dentro de si. Perfeito, querido. Embora nesse momento a gente está olhando só pela rede social, né? A distância, mas perceber o outro, olhar no olho do outro é perceber Deus no outro, né? Respeitar o outro como um ser divino. Então, sim, olharmos mais nos olhos dos outros é um aprendizado constante. Deixa eu ver aqui mais pergunta. O Fábio Ornelas dizendo que o respeito e a vida humana é mais importante nesse momento. Liliane de Paula dando boa noite Liliane. Fernando Cabanas Lozano, aqui em Londres estamos fechados desde o dia 14 de março e sem previsão de retorno. Nós também aqui, Fernando, foi por volta do dia 14. Se eu não me engano, foi segunda semana de março ali que o prefeito aqui local de Porto Alegre determinou, né, essa quarentena que agora se prorrogou até dia 31 de maio e ele, com certeza até 31 de maio, ele falou hoje na rádio que não vai liberar os templos religiosos. E dependendo do comportamento até 31 de maio, da ocupação de UTIs, ele diz que o parâmetro que ele tem aqui no plano aqui municipal é a ocupação de UTIs. Se chegar a um determinado percentual, ele retroage, né, volta às proibições e pode chegar até o lockdown, né, que seria a interrupção total de todo o movimento. Acreditamos que aqui no Rio Grande do Sul isso não vai acontecer porque a gente tem uma pneumologia, uma infectologia aqui bem forte, o SUS aqui é bem estruturado e nós já temos uma cultura de lidar com essas patologias, com essas viroses, principalmente no inverno. A gente tem muitas viroses aqui, muitas pneumonias no inverno, então não há nenhuma novidade assim o trato com coronavírus, a não ser o contágio dele, que é mais ostensivo, mais letal nesse momento, porque a gente ainda não tem anticorpos, né? Estamos aguardando uma vacina. Adriano Oliveira, tenho aproveitado para estudar, estou lendo Elucidações do Além, Banda Pé no Chão, outros. Já estou pensando em escrever um artigo, sou de Barra Mansa. Beleza, Adriana, escreva o artigo. Glória Mendes, sou do Rio de Janeiro, Baixada, boa noite. Priscila dizendo que não recebeu ordem do dirigente lá para iniciar os trabalhos. O André Orguissa, Saravá Fraterna, todos os irmãos, sempre com valiosos assuntos. Alegrete, que no Rio Grande do Sul, Templo de Mãe Oxum Ogumberamar. Um abraço lá a todos os irmãos desse templo, né? O Babalorixá Lucas de Beijo, concordo plenamente. O momento que estamos passando para aglomeração no astral e devemos colaborar ao trabalho do lado de lá, deixando nossas necessidades fúteis, como, por exemplo, precisar de uma gira neste momento, para que assim tudo passe mais rápido. Mas sabemos que nada será como antes. Lucas, eu não posso falar pela Umbanda como um todo, não tenho esse direito, mas eu te afirmo com certeza, você já esteve na nossa casa, que você conhece, a Umbanda que nós praticamos no Triângulo da Fraternidade não será mais a mesma. Nós temos já um plano de contingenciamento pronto para quando nós retornarmos com as giras internas. Eu tenho enfermeiros na casa, eu tenho veterinário da vigilância sanitária que trabalha com infectologia, que também vai nos auxiliar nesse plano. Mas os nossos ritos internos vão ser alterados, os ritos externos nós teremos uma outra regularidade. Então a gente está dentro dessa nova era, né, da mediunidade de irradiação intuitiva. Nós estamos assumindo com muita tranquilidade, com muita honestidade esse momento e os ensinamentos que esse afastamento, essa quarentena nos impôs para nós refletirmos profundamente, principalmente aqueles que são líderes, aqueles que estão à frente de Congá, aqueles que têm o papel de educadores
de suas comunidades, porque eu vejo que um sacerdote de Umbanda ou um sacerdote de uma religião, ele é um educador de almas. Então ele tem um compromisso com o mais alto e com o ori dele, com a mediunidade que Deus lhe deu, de educar almas, né? Então qual é a proposta, qual é o plano de trabalho, né, dentro dos nossos terreiros, como educadores de alma, que nós vamos ter após essa pandemia. Já tínhamos, ao longo do tempo, a gente foi migrando de uma mediunidade terapêutica, que era mais pronto-socorro, para uma mediunidade preventiva, né, que ela atua mais na causa e não tanto no efeito. A estruturação dos nossos ritos, sejam públicos, internos, propiciando vivências e estudos na formação dessa consciência, vai se intensificar agora após o nosso retorno, que não sabemos por enquanto quando vai ser, temos que aguardar, né? Pedro Chalmes, boa noite. Aqui em São Gabriel, Rio Grande do Sul, todas as casas estão em recesso. São Gabriel, Rio Grande do Sul. Adolfo Almeida dizendo que emudeceu, não sei o som, Adolfo, aqui o pessoal está dizendo que está legal. Aqui no Iris Oliveira, aqui no nosso terreiro estamos fechados, se cuidando interno. Ruim que muitas pessoas estão com depressão, muita coisa acontecendo. Eu comentei, nós estamos com a depressão pela ausência do encontro no terreiro, das giras, ou nós estamos em depressão porque ela já estava dentro da gente, camuflada na nossa frequência nas giras, nos encontros dentro dos rituais. O ritual, os nossos encontros de gira, não deve servir para substituição, porque aí eu estou me enganando. Eu posso ficar 5, 10, 15, 20, 30 anos nessa dinâmica de frequentar as giras e trabalhar, e crio uma dependência do trabalho, né, e não trato internamente as minhas fragilidades, os meus bloqueios, as minhas autossabotagens. Então, a vivência no terreiro tem que ter uma psicologia com o orixá que nos permita a educação e treinamento das nossas consciências, do nosso emocional, que nós nos tornemos seres humanos com maior maturidade espiritual e com a possibilidade de autodefesa energética. Eu acho que um médium de Umbanda no terceiro milênio, ele tem que ter a possibilidade de autodefesa energética, seja onde ele estiver, ele tem que estar sempre verticalizado com o orixá ou com Deus. Então essa yoga, essa religação, esse religare, uma religião genuína tem que dar esse treinamento e a Umbanda tem que ir por esse caminho. O hino da Umbanda diz: Umbanda é luz divina. Nós refletimos essa luz e para nós refletirmos nós temos que estar com o espelho limpo. O espelho é esse trabalho interno, que é a vivência por dentro dos terreiros e os estudos por dentro dos terreiros em relação aos ritos que nós vivenciamos, estados alterados de consciência, tudo que acontece, tem que propiciar este treinamento da consciência, que nós tenhamos plenitude espiritual, para que no momento de ausência tenhamos depressão, ansiedade, outras aflições da alma. Lembremos que Jesus, antes do Calvário, da cruz, se retirou, ficou 40 dias em quarentena, no deserto, para vencer, né, seu desafio que ele tinha, que era o Calvário na cruz. Então nós estamos, de alguma forma, carregando essa cruz, que é essa cruz interna, e cada um de nós tem um Calvário interno, que é vencermos a nós mesmos. E estamos em quarentena nesse momento. Estamos em quarentena. Obrigado pelo seu comentário. A Iris Oliveira, Cristiane Silva, no Rio de Janeiro todas as casas estão fechadas, inclusive estuda-se o lockdown, devido ao número de casos. Porém, o serviço de distribuição de cestas básicas está ativo para ajudar as pessoas. Bacana, Cristiane. Cesta básica, distribuição de máscaras, serviço social que possa possibilitar assistência
as comunidades mais carentes nesse momento, eu acho assim louvável, admirável, tem que dar todo o apoio a esses corajosos que estão fazendo isso aí. Eu morei no Rio de Janeiro 18 anos e sei quanto o carioca é agregador e gosta de estar junto, né? Tem praia, tem sol, e vejo com preocupação, né, as comunidades mais carentes, lá o momento que o Rio está passando, é a possibilidade de entrar num lockdown aí total, né, em função de não estar controlando aí o contágio desse vírus aí. Luciane Halp, Triângulo da Fraternidade tem um trabalho seríssimo. Parabéns. Obrigado, Luciane. O trabalho no plano espiritual é incrível. Obrigado. Obrigado. Você é generosa com a gente. Sueli Vieira Santos, dando boa noite aqui, compartilhando com o pessoal. Cristiano Campelo, Rio das Ostras, Baixada Litorânea, Rio de Janeiro. O que o senhor acha de reabrir os terreiros em plena pandemia? Eu acho inconcebível, em plena pandemia, abrir os terreiros. Acho viável se os órgãos de saúde aí municipais, e cada cidade tem que legislar sobre isso, permitirem, e mesmo assim, com muita destreza e muito manejo dos dirigentes, nós temos que ter um plano, cada casa tem que ter um plano de contingenciamento. Como nós vamos receber os nossos consulentes? Espaço mínimo entre um e outro. Se vier consulente sem máscara, nós vamos ter máscara para dar para o consulente ou não vamos permitir a entrada? O que vai dizer o decreto municipal a esse respeito? Qual é o espaço no nosso tempo? Quantos consulentes nós vamos poder abrigar, né, dentro do espaçamento? Como é que vai ser os passes? Os médios vão usar máscara ou não? Eu acho que médio usar máscara não diminui nenhum o preto velho, o guia no astral, ou o caboclo, ou seja, quem for. O pessoal já disse, mas eu não consigo imaginar um preto velho de máscara. Mas não é o preto velho que vai usar máscara, é o médium. O preto velho no astral ele não vai pegar o coronavírus, mas o seu médium sim. Se o coronavírus, uma gotícula, né, em suspensão de um espirro de um consulente, vier e entrar no nariz ou no olho, ou tiver o contato da mão e coçar o olho, ele vai ser infectado. Então, não diminui em nós em nada nós trabalharmos de máscara. Não diminui em nada trabalharmos num determinado período de tempo sem o aconselhamento ostensivo, através de uma palestra de passe, botar o consulente sentado, evitarmos estimular as incorporações de consulentes desequilibrados que vêm até o terreiro e procurar trabalhar mais no astral, para que esse médium, tendo uma incorporação desequilibrada, ele tem um movimento excessivo de corpo e daqui a pouco ele contagia alguém. Então, nós não vamos poder fazer exame em todos que vão chegar ao terreiro. Além das medidas todas de segurança, álcool gel, lenço, os afastamentos, né? Máscara, todo o cuidado, todo o zelo com aqueles que aqui vêm, e os nossos guias vão compreender perfeitamente se nós tivermos que fazer uma obsessão, uma canalização para o astral, sem termos a necessidade de fazer uma puxada de um espírito obsessor, e o espírito obsessor, por exemplo, manifestar num médium, numa manifestação mais ostensiva, mais que a entidade precisa falar, precisa, né, por vezes, verbalizar o que está dizendo. Então, este equilíbrio nesse movimento interno de gira mais ostensivo, eu acho que cada dirigente vai ter que ter o olhar de equilibrar isso com o momento que nós vamos estar vivendo, esse momento transitório, quando a gente retornar. E aconselho, né? Se meu conselho vale alguma coisa, voltar primeiro internamente. Reveja todos os procedimentos, treine a equipe de médios, faça as giras internas, né? Para o pessoal aprender a trabalhar com a máscara, se acostumar, manifestação com menos movimento do corpo, porque é possível uma consciência alterada, uma atuação espiritual sem ter que estarmos com um movimento mais intenso do corpo. Então preciso um período interno das giras, né? De repente vamos ter que dividir
casas que têm um grupo maior, dividir, fazer giras intercaladas, grupo A, B e C, vai diminuir o espaço, né, o número de componentes dentro do espaço sagrado, porque a necessidade desse afastamento. Então, tudo são critérios que tem que ser olhado com muito bom senso, e a corrente tem que confiar no sacerdote, no dirigente. Porque hoje, quando um dirigente ele não cumpre uma determinação dos órgãos de saúde, primeira coisa que se faz é ir no Google e olhar, poxa, mas olha aqui, ele não está cumprindo, eu não confio nele. E começa aquele zum. O dirigente começa a forçar a barra e daqui a pouco ele está perdendo médio. Não que a gente trabalhe preocupado com isso, mas temos que ter a confiança da nossa corrente. Nós temos que ter uma ressonância da nossa corrente e a confiança dá esse suporte para todo o trabalho. E temos o compromisso com o coletivo, com a comunidade. Não é o ego do dirigente, não é a sua vontade que vai impor, né? Hoje temos que partir do pressuposto que todos são bem informados e as informações de saúde e da ciência, elas são coletivas e todos têm acesso e nós temos que respeitar. Isso aí. No olhar de Norberto Peixoto. Boa noite a todos. Saravá, irmãos de fé. Sueli Vieira Santos. Almir Pereira. Cláudio Guedes, te adoro. Obrigado. Cláudia Guedes, Fábio Ornelas. Muitos que não respeitam estão desencarnando. Infelizmente, Fábio Ornelas, eu já tive casos aqui que eu fiquei sabendo de dirigente que pegou Covid e desencarnou, que não estava respeitando a quarentena. A gente não fala isso para não, mais ostensivamente, assim, não divulga, também para não desmerecer a nossa Umbanda, né? Porque às vezes por função de um dirigente nós estamos dando munição para aqueles que estão sempre atacando a Umbanda, né? Nessa intolerância que ainda tem. Obrigado, meu irmão, pelo seu comentário. O Fábio Cabanas Lozano, aqui em Londres estamos fechados desde dia 14. Não há previsão de retorno. Tem feito reuniões de estudo e meditação uma vez por semana. Pelo aplicativo no Zoom. Que beleza, Fernando Cabanas. Muito legal aí, viu? Vamos ver se eu pego mais comentários aqui. A Sueli Vieira Santos. Na sua visão, qual o maior ensinamento que nós devemos tirar desse momento? O maior ensinamento que nós devemos tirar nesse momento é que nós somos uma igreja viva. Eu sou um templo vivo, você é um templo vivo, todos nós somos um templo vivo de Deus. Agora, se eu tiver com as janelas e portas fechadas, a luz não entra. Esse é o momento de eu aprender a abrir as portas e janelas do meu templo interno, da minha igreja, que sou eu, um templo vivo. Esse espírito de luz, Atma, Self, Ori, Mônada, que habita e que habita em nós e permite a manifestação da consciência através dos corpos espirituais, corpo astral, corpo etérico, corpo físico. Esse é o grande ensinamento. Nos tiraram bengalas, nos tiraram escoras. Não tenho a possibilidade de estar no ritual. O guia, por vezes, aqueles que de repente já tive relatos, foram fazer invocação do guia em casa, o guia não veio. Poxa, o que está havendo? Eu chamo meu guia em casa, não tô no terreiro, mas em casa eu não estou sentindo ele. Sim, mas imagina o quanto seu guia espiritual, sendo um guia de fato, de direito, um genuíno guia de Umbanda, imagina quanto de trabalho eles estão tendo no plano astral nesse momento. Porque nenhum desencarnado está ficando desamparado. Quantos estão morrendo sem ter um ventilador? Sem ter a possibilidade de estar internado numa UTI. Quantos estão morrendo em casa, sem diagnóstico, sem exame? E esses que estão aparentemente esquecidos, abandonados na terra, estão sendo amparados pela misericórdia divina. Uma enormidade de falangeiros de Omulu, de Obaloaê, de médicos no astral e enfermeiros com todo o amor, amparando esses que estão
retornando para o plano espiritual, que nesse momento seu DNA, que está marcado no seu perispírito, faz com que eles sejam eletivos à ação dessa pandemia nesse momento. E o lado oculto disso, o amor divino pela possibilidade de depuração do perispírito, do corpo astral, de carregos que se traz de vidas passadas, estão retornando limpos para o lado de lá. Então, um trabalho muito bonito no plano espiritual, e a vida continua, porque a espada não nos corta, a água não nos molha, o vento não nos derruba, o fogo não nos queima, porque nós não somos esse corpo físico. Esse corpo físico é transitório, impermanente, perecível. Diante dessa perspectiva metafísica, temos a convicção interna do amparo espiritual que está tudo certo dentro da vontade divina nesse momento. Façamos o máximo dentro do que nos é possível. E nesse momento possível é nós meditarmos individualmente, é nós estarmos no nosso altar pessoal, é nós fazermos uma meditação pela rede social, um encontro de estudo. Isso é possível nesse momento, como estamos fazendo agora, esse diálogo com vocês. Então façamos, nesse momento, o máximo dentro do que é possível. E não percamos a fé, a confiança no amparo do alto. Beth Pires. Tenho acompanhado algumas lives de Gira online. Algumas pareceram cultos evangélicos de tanta gritaria. Observei que nos comentários algumas pessoas... vamos voltar aqui a pergunta. Peraí que pulou. Vamos voltar. Beth Pires. Tenho acompanhado algumas lives de Gira online. Algumas pareceram cultos evangélicos de tanta gritaria. E observei que nos comentários algumas pessoas perguntam se podem incorporar em casa durante a gira. Eu particularmente não senti nada vibracional. Penso que seria mais produtivo se fossem lives, como algumas casas estão fazendo de orações para a cura. Qual a sua opinião sobre essas lives de giras? Beth, eu não tenho direito de julgar quem quer que seja. Não tenho esse direito. Na minha insignificância e na minha particularidade, eu não consigo sentir nada numa gira online. Não foi a minha educação, não é a minha tradição, não faz parte do meu espírito. Agora, se tem irmãos que estão se sentindo bem com isso e que precisam dessa performance, está sendo válido. O que eu observo como um estudioso das religiões e da mediunidade de uma maneira geral, é que esses que têm feito essas lives online, eles buscam mais seguidores, mais curtidas, buscam angariar matrículas em cursos. E você olha, as lives elas são monetizadas, tem várias propagandas no meio. Então, por si, eu já fico assim, inseguro em relação à real intenção por trás disso. Será que é feita de coração? Mas o espiritual não age na perfeição, age também na imperfeição humana. Então, se tiver uma alma que se sinta melhor através de uma gira online, tudo bem, esse espírito se sentiu melhor naquele momento. Mas nós que nos propomos a sermos educadores de consciência, temos que ter uma consciência que ela discrimina, não no sentido do preconceito, mas discrimina no sentido de discernimento. Se eu tenho dependência de uma gira online e eu preciso daquilo para ficar bem, algo há comigo que precisa ser trabalhado. Compreende? Porque eu tenho essa potência divina em mim de ficar bem comigo mesmo e com Deus, seja onde eu estiver. No meu altar pessoal, no meu quarto, na minha sala, embaixo de uma árvore, caminhando na rua, embaixo do chuveiro, tomando bem, porque a conexão é de fórum íntimo. Então tudo que vem do externo, e nesse momento que se intensifica, ao meu ver, alguns comportamentos que eles são mais exaltados do ego do que amor no coração de doar para o outro,
nós temos que discernir, pensar e ver se realmente isso nos serve. Se não nos serve, também não critiquemos, né? Não julguemos. Não estou aqui querendo julgar quem quer que seja. Estou simplesmente comentando em cima do seu comentário, com veracidade, com verdade, como eu sempre faço, sempre que eu uso a palavra, né? Principalmente aí quando é para o coletivo. Bernadette Aciara Costa Burgos, boa noite. Babalorixá Lucas de beijo. Infelizmente, muitos pensam que a Umbanda se faz apenas dentro das quatro paredes do templo, esquecendo que o maior templo é o nosso corpo. Perfeito, Lucas, é isso aí. É isso aí. Inclusive a religião tradicional Yorubá, que é a base dos orixás, né, da onde veio a origem, tem esta cosmovisão, né, de nos considerarmos como templos vivos. O orixá habita o corpo metafísico, o corpo sutil, e se manifesta através da nossa cognição, da nossa expressão, do nosso movimento, da nossa fala, da nossa respiração, da audição, da visão também, né? Obrigado pelo seu comentário. Samir Barcout. Acredito que este é um momento muito interno. E este é uma grande oportunidade individual, pois são momentos que os apegos, vaidades, são a base das dificuldades desse momento. Então, Samir, a meditação, a interioridade, o momento de reflexão, de prece, nesse momento de quarentena, deve e forçosamente está fazendo nos conduzir para olharmos para dentro de nós mesmos. Aí nós olhamos os nossos medos, as nossas aversões, medo da morte, medo de ser contaminado, pânico de sair na rua, medo de ir no mercado. E são aversões. E os nossos apegos. Me apego ao que eu tenho em casa, encho a geladeira de comida. Vou no mercado e estoco comida. Olho só a minha família, não consigo olhar os outros que estão do lado. Apego. Fico com apego à minha saúde porque o medo, a aversão do que está acontecendo lá fora me leva a ter o apego à minha saúde. Isso me gera ansiedade, me gera impaciência, por vezes depressão, raiva, porque a condição natural nossa em espírito é termos uma vida psicobiosocial. Psíquico, porque nós dependemos do outro nas nossas interações e é a partir daí que nós construímos o nosso caráter, a nossa consciência. Bio de orgânico, porque se eu vou na padaria, o padeiro fez o pão. Se eu compro o arroz, alguém plantou, alguém colheu, transportou, colocou no mercado, tirou a casca, se não é arroz integral. Compreenderam? Nós estamos interligados. E social, né? Se fosse assim, Deus estaria só com Ele mesmo, não teria a criação, não teria as estrelas, os planetas, o ar, terra, fogo e água, os elementos, os animais. Então nós somos seres psicobiosociais e quando vibramos no medo, né, que é decorrência da aversão, e nos apegamos como se nós quiséssemos nos salvar e dane-se o outro, isso nos gera essas descompensações psíquicas, psicológicas, emocionais, e se prolongando a quarentena, isso vai se potencializando. Não temos os escapes, neste momento não temos os escapes das religiões, nos templos. Eu não tenho a catarse, né, nos templos, e isso me faz falta, está me fazendo falta dentro do senso comum. Por que isso me foi tirado nesse momento, nesse início de terceiro milênio? Qual é a mensagem cósmica, metafísica, que os grandes arquitetos siderais e os senhores regentes do planeta, os orixás regentes do planeta, estão nos dando nesse momento? Temos que refletir, pensar, olhar para dentro. E o maior desafio é conseguirmos, por vezes, não conviver com a pandemia externa, não conviver com o que está acontecendo na sociedade. A nossa maior dificuldade é conseguir conviver comigo mesmo nesse momento. Obrigado aí, Samir Bacout, pelo seu comentário.
A Cristiane dizendo que no Rio de Janeiro está tudo fechado, falando do lockdown, acho que ela já tinha comentado isso aí. Bacana, aqui tem gente já um respondendo pro outro, que legal. O Robson Cruz está dizendo, essa sonolência é algum sintoma espiritual? Nunca passei por isso. Talvez a nossa preleção cause uma pequena sonolência e talvez isso demonstre que você está tendo uma ação espiritual, meu irmão. Pode ser até uma entidade te dando um passe, pode ser o guia aí do lar, né, nesse momento. Enfim, não se preocupe com isso, tá, querido? Às vezes a gente fica intuído, aqui inspirado naquilo que a gente fala, como se fosse uma canalização, embora seja muito sutil. A gente não demonstra assim ostensivamente. Então, também existe uma ação espiritual quando a gente forma essa rede aí virtual, né? Todos nas suas casas, assistindo, refletindo. Então, existe uma ação espiritual por vezes, tá? Maria do Carmo. Penso que a misericórdia divina, através das hierarquias espirituais, tem nos ajudado. Poderia ser algo bem pior diante da lei de causa e efeito e tanto descaso com o nosso planeta. Perfeito, Maria do Carmo. A misericórdia divina é um desdobramento do amor. E eu sempre digo que a ação divina, a ação de Deus, ela não é só o determinismo da lei, de ação e reação de causa e efeito. Ela também é o amor, e o amor equilibra. Então, eu digo que às vezes dos males é o menor. Tem que vir um efeito para a humanidade que é nefasto diante de uma causa que nós mesmos somos geradores. Este é o determinismo da lei. Mas o amor divino diz, manda o mínimo para eles nesse momento. Em vez de mandar tão intenso, manda o mínimo. Se eles não se derem conta, daqui um tempo mais, manda um pouquinho mais. Então já existe um estudo científico que haja visto o número de população no planeta e o movimento e os contatos intensos sociais, que essas pandemias elas serão mais recorrentes cada vez mais a partir de agora, né? E os próprios vírus eles vão entrando em mutações de novos vírus, nascem, né? A própria natureza cria esses próprios vírus, mas o aspecto metafísico, isso tudo é decorrência da egrégora planetária e do karma planetária. Digamos que o nosso planeta estava na UTI e que esta pandemia é uma maneira do planeta dar uma respirada. Podemos fazer esta leitura, porque o nível de poluição diminuiu, né? Os mares estão mais limpos. Tem todo um aspecto aí que, a nível planetário, né, para os chakras planetários, para os senhores regentes dos elementos, a terra, fogo e água, para os orixás que regem a natureza, nesse momento o planeta está melhor do que estava há 2-3 meses atrás, tá, meus irmãos? Obrigado aí, Maria do Carmo, pelo seu comentário. Fábio Ornelas. Me falaram que estava fazendo desenvolvimento em salas na internet pelo celular. Não entendi como. Pois é, Fábio Ornelas. A gente observa, às vezes, comportamentos bizarros nesse momento aí de pandemia. O pessoal criando situações, usando a tecnologia que a gente não consegue, por vezes, entender. Mas tem acontecido tanta coisa, né, meu irmão? Tanta coisa aí pelas redes sociais que é impressionante. A gente demonstra, às vezes, até um certo desequilíbrio, né? Priscila Rivera. Somos assistidos não só dentro do templo, da choupana, da terreira, ou como quiser chamar. As pessoas, infelizmente, ainda têm esse pensamento. Priscila, os templos religiosos não devem nos criar uma dependência. Embora as religiões instituídas, de uma maneira geral, trabalhe para que nós sejamos dependentes dos templos, o templo religioso, a igreja, somos nós mesmos. Aquilo que Jesus dizia, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E outros mestres autorrealizados ao longo da história humana, que pisaram no planeta, não estavam vinculados a 4 paredes de um templo. O templo ele é importante,
dentro da nossa necessidade humana de nós nos encontrarmos. Então, o templo organiza esses encontros, né? O que é o ritual? É a organização desses encontros. Se nós formos nos encontrar na rua hoje, embaixo das árvores, como Jesus se encontrava na sua época, nós seremos assaltados. Então a gente precisa dos templos, mas temos que ter esse desapego ao templo. Né? Ter o apreço ao templo, o respeito, mas o desapego de não gerarmos uma dependência espiritual do templo religioso. Obrigado pelo seu comentário. Robson Cruz Santana, mas essa mediunidade intuitiva não é mais vulnerável ao surgimento de médiuns mal intencionados? Robson, o surgimento a má intenção, ela está relacionada com o caráter e não com a mediunidade. Nós tivemos médiuns inconscientes que se manifestavam espíritos de mau caráter. Né? Então, não é a mediunidade inconsciente, semiconsciente ou de irradiação intuitiva que define se vai ser boa ou não a manifestação. O que define é o caráter do médium. Né? E o caráter ele é independente de mediunidade. Se eu tenho um bom caráter, eu vou ter uma mediunidade com uma sintonia mais apurada, mais refinada com o plano astral. Se eu tenho um mau caráter, a minha sintonia vai ser mais embaixo. Vou sintonizar com espíritos em mesma faixa de afinidade com os defeitos, as más qualidades de mau caráter que eu tenho. Tá, querido? Então a radiação intuitiva, ela anda ombreando com a educação das consciências. Nós precisamos ter a vivência, as práticas no terreiro, mas antes de qualquer coisa, como uma religião instituída, devemos ter uma ação e uma proposta de educação dessas almas, não só a vivência, também de estudo. Né? Não é possível, nos dias de hoje, que nós não tenhamos nenhum estudo em alguns templos. No olhar de Norberto Peixoto, não sou melhor que ninguém. A Cristiane Campeiro, ela está dizendo que está fumando mais. Sim, estou fumando mais e ficando com oscilação de humor constante. A todo momento aprendo a controlar a nós mesmos primeiro. Meus guias me ajudam todo dia me influenciando com pensamentos positivos. Cristiane, você compensar a oscilação de humor com cigarro só vai intensificar isso aí. Procura compensar de outra maneira. Uma caminhada leve, se você puder dar 20, 30 minutos num parque, mantendo o distanciamento, ou na rua. Né, tomar banho de sol. Se você não pode andar na rua, não quer, você pode fazer em casa. Às vezes um lance de escada, né, 8, 10 degraus, você pode tirar alguns minutos ali. Você tendo alguma atividade física que libera endorfinas, neurotransmissores, dopamina nessa atividade física, já vai compensar essas oscilações de humor, ansiedade. Então, eu indico sempre, mantenha uma atividade física regular, tome banho de sol. Tome banho de sol, 10 minutos que seja. Trabalhe a respiração no sol, a inspiração é a expiração. Deixe o sol entrar em você. O sol tem um poder de asepsia, de vitalização, além de metabolizarmos a vitamina K através da pele, da luz solar, o sol tem uma ação metafísica mais sutil sobre os nossos chakras, nossos corpos, que inclusive aumenta a nossa imunidade. Então procure tomar banho de sol com regularidade, tá certo? Obrigado pelo seu comentário. Um abraço do Rio de Janeiro, obrigado. Mena Lobo de Portugal, o Lucas de Beijo está fazendo outro comentário aqui. Uma experiência minha que, conforme minha vivência nessa pandemia, é que estou sentindo a aflição do mundo. Ou seja, não é porque dor e tristeza não está em mim que não está acontecendo ao meu redor. Com isso, desperto a luz em mim com técnicas de meditação e tento levar isso para fora, dando ao astral ao meu redor esse conforto. Nada mais que uma canalização. E acho que é assim como uma maneira de passe que trabalho como médico. Perfeito, Lucas. É uma técnica de autodefesa energética. Nós, enquanto sensitivos, e médium é mais sensitivo, nós podemos perceber o pensamento coletivo, a egrégora, né?
o que está no nosso entorno, está na coletividade. A gente tem que procurar transmutar isso. Tomar um banho de sol, canalizar amor na luz do sol, enfim, cada um tem o seu jeito de fazer a sua meditação, cada um deve ter o seu jeito, a sua técnica, o seu método, a sua prática de transmutar essa energia. E nós temos condição de fazer isso tranquilamente, basta a gente ter concentração, vontade, disciplina e conectar essa luz interna que está dentro de nós. E nesse esforço nós podemos estar doando o nosso coração, nosso amor para o plano espiritual. Né? Obrigado aí pelo seu comentário. Bom, pessoal, a gente tem bastante comentário aqui, mas eu quero agradecer vocês aqui. Eu ficaria aqui a noite toda com vocês. Vou ler mais um comentário aqui, ó. Dilson de Xangô. Pode falar sobre a incorporação consciente, a possível intervenção do médium nessa possessão a partir de suas vontades mundanas e quais suas consequências? Jason de Xangô. Querido, a gente tem um conceito que incorporação não é possessão. Possessão no sentido de ser possesso por um espírito, como popularmente a gente entende. Não, nós não temos isso como fundamento, ao menos na Umbanda que eu pratico. Incorporação é um estado de consciência alterada. Popularmente se fala em incorporação, mas nenhum espírito entra no nosso corpo. Isso se dá a nível de corpo astral, corpo sutil, de sintonia entre os chakras e a telepatia, né? A entidade ela te conduz mentalmente, né? Dentro da sua comunicação, dentro da sua mensagem. E hoje nós não temos mais médios inconscientes, raríssimos em 2020. Raríssimo. Eu não conheci, só conheci um médium inconsciente que desencarnou com 92 anos e lá se vão 56 anos de idade que eu estou. Então, em toda a minha história de Umbanda, só conheci um médium inconsciente de fato. Acho que eu não fui muito sortudo nisso. E não conheço nenhum médium que seja inconsciente no Triângulo da Fraternidade. Todos nós no Triângulo da Fraternidade somos de radiação intuitiva e outras casas que eu tenho conversado, seminários que eu vou, diálogos que eu tenho, isso é preponderante. Então esse é um grande desafio da Umbanda, quebrar o tabu, o dogma da incorporação como ela é compreendida hoje, compreendendo como se dá esse intercâmbio nesta nova era, em 2020, nós temos que reformular os nossos métodos de educação mediúnica e antes de termos o nosso foco, o nosso esforço na educação da manifestação no corpo como ela está, com médios de radiação intuitiva, como se eles fossem inconscientes, aí nós padronizamos o movimento do corpo, é uma coisa assim que é imposta, nós temos que ter o foco, o esforço na educação de consciências, educação de almas nesta nova era, como religião, formando seres humanos equilibrados, maduros, conscientes, com capacidade de autodefesa psíquica, energética, seja em que local ele esteja, e que esses seres humanos adeptos de Umbanda estejam verticalizados com o Orixá, com Deus, o tempo todo, e se essa conexão oscila, nós tenhamos a capacidade de reconexão através de uma prática segura, através de métodos de treinamento que nos dê essa liberdade de eu e Deus sermos um e eu realmente ser uma igreja viva, um templo vivo. Esta é a grande formação que todas as religiões têm que nos dar e este é um desafio da Umbanda nesse terceiro milênio que se inicia e está nos mostrando isso, esse momento que nós estamos vivendo, nos mostrando que muitos estão com dependência psíquica, psicológica, de estar no templo, de estar incorporado, de precisar que o guia venha fazer uma limpeza e até quando os nossos guias serão usados para isso. Fica aqui esse desabafo, esse comentário com muita verdade de coração pela Umbanda. Todos esses anos que eu estou na Umbanda, continuaremos na Umbanda, reconstruindo o nosso rito. Como eu disse no início
da live, nós teremos uma reformulação dos nossos ritos e já estamos com um plano aí de contingenciamento quando nós tivermos que retornar, intermediário, só giras internas, mais adiante, lá depois de agosto, não antes de agosto, as giras externas, giras públicas. Enfim, meus irmãos, o assunto ele é amplo, daria ainda para a gente se prolongar, mas por disciplina e por orientação espiritual, eu prometi que ficaria a 1 hora com vocês, e essa 1 hora já se encerrou. Meu muito obrigado por vocês terem estado comigo aí, nessa necessidade, nesse momento de diálogo, eu estou com vontade de conversar com vocês. Meu mais profundo e sincero Axé, Saravá, Namastê. Até a próxima oportunidade, meus irmãos.